Deus não vai entrar no seu problema. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. De repente você ficou assustado ou assustada com o tema desse vídeo, mas isso é uma verdade. Deus não vai entrar no seu problema. Vou te dar alguns exemplos aqui de que Deus não entra no seu problema, de que Deus não entra no problema. Ele entra na fonte do problema, na raiz do problema. Primeiro exemplo é em Atos 3, vai falar sobre um coxo que era colocado todos os dias na porta do templo para pedir esmola. Mas quando ele recebeu a palavra de Deus através de Pedro em sua vida, ele não teve uma esmola, e sim a sua cura por completo. Ele não precisava mais voltar no outro dia para prover para mais um dia. Deus agiu na fonte do problema dele. Aquilo que limitava aquele coxo fisicamente não limitava mais, porque Jesus entrou não no seu problema, mas na fonte do problema dele. Adriano, qual é o problema? O problema ali era pobreza, necessidade, pedir esmola. A causa do problema, a fonte, era o quê? A sua deficiência. Em Êxodo 15, o cântico de Moisés fala: cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Repare que no começo do cântico ele vai falar que o Senhor lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Repare a ordem dos fatores ali. Qual era o problema? O cavalo. E a fonte do problema? O cavaleiro. Algo simples, mas você percebe que Deus ele agiu primeiro na fonte do problema, para depois ele agir no problema. Em Marcos 4, quando os discípulos enfrentaram a grande tempestade no barco, em alto mar, eles acordam Jesus e Jesus acalma o vento e depois o mar automaticamente se aquieta também. Qual era o problema aqui? As ondas, o mar. Era aquilo que estava quase submergindo, estava quase fazendo o barco virar. As ondas do mar. Mas o que causava aquelas ondas? O vento. Então Jesus, acordando e despertando, ele fala para o vento: vento, aquieta-te, mar, se acalma. Ele primeiro agiu na fonte do problema. O que estava causando o problema era o vento. Então ele, resolvendo o problema da fonte, a dor que era as ondas dentro do mar, foram resolvidas automaticamente. Jesus não vai agir no seu problema, meu querido. Jesus não vai agir no seu problema, minha querida. Jesus está querendo uma liberdade em você para agir na fonte, na causa do teu problema. Calma que não acaba por aqui, porque eu preciso apontar isso aqui para a cruz, porque foi na cruz que Jesus enfrentou por nós a maior fonte de problema. Repare bem que Deus age na fonte, que é a causa, depois no problema, o efeito. Isaías disse que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Qual é aqui o problema? É a dor. O que é a causa? A enfermidade. Sem enfermidade não existe dor. Só tem dor porque tem enfermidade. Se não tiver enfermidade, pecado, não vai ter dor, morte. Você ainda não entendeu. Então na cruz, Jesus venceu a causa, a enfermidade, o pecado, para não termos a dor da morte. Jesus quer agir na fonte daquilo que está gerando dor para você. E para Jesus chegar na fonte do seu problema, para Jesus chegar na fonte daquilo que te gera dor, você precisa abrir a porta do seu coração para Ele. Jesus não quer fazer uma manutenção no seu problema. Ele quer resolver definitivamente a fonte do seu problema. Fique com essa palavra e guarde ela no seu coração.